CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, aqueles presentes em nossa casa e aqueles que nos assistem à distância através das redes sociais. É com muita alegria que mais uma quarta-feira vamos ter a oportunidade de estudar o Livro dos Espíritos. Hoje o estudo ficará a cargo do nosso querido amigo Ubiratã Frontin, e a nossa sustentação na hora do espaço será da nossa Conceição Veloso. Os avisos que se fazem necessários nessa casa é para que nós observemos também o nosso grau de responsabilidade que temos com ela. Todos temos responsabilidade, né? Aqueles que trabalham como médium, aqueles que nos visitam, aqueles que vêm só assistir reunião, a gente tem que desenvolver uma coisa chamada amor pela casa. Até porque é um local que nos abriga, nos acolhe e nos oferece inúmeras oportunidades para o crescimento espiritual. É daquilo que nós mais necessitamos, né? Então, esta casa oferece estudos de segunda a segunda, da codificação, né, Kardec. Tem cursos, obras de André Luiz. Tem cursos da Ivone Pereira. Nós temos a Revista Espírita às quartas-feiras também, né, de 8 às 9 da manhã. Então, a casa tem um leque de oportunidades, oferece isso, para que nós possamos, cada vez mais, nos esclarecer acerca da doutrina dos Espíritos. O que viemos buscar aqui? Além da nossa melhora, né, em todos os sentidos, porque muitos de nós trazemos algumas das mazelas e aqui nós deixamos algumas. Por isso nós devemos ser sempre gratos e fiéis à casa espírita. Porque quando falamos de espiritismo, falamos justamente de uma doutrina que nos mostra a verdade, a nossa verdade como espíritos. Então não esqueçamos que nós precisamos realmente, como toda casa, de ajuda material principalmente. Temos a nossa obra social, onde são atendidas 300 famílias, não é pouco. Poderia ser mais? Sim. Futuramente, talvez. Mas nós dependemos muito de doações, né? Doações materiais mesmo. Porque aqui elas recebem cesta básica, tem o café da manhã, né? E elas também estudam. E é muito bom você vê-las, e eu tenho essa oportunidade, que muito me alegra, às segundas-feiras, conversar com elas. E eu vejo, semanalmente, a mudança de muitas. Isso, para mim, é muito engrandecedor. Mas também aumenta o grau de responsabilidade. Então, através do estudo, da nossa presença aqui, da nossa ajuda, mesmo que seja mínima, a casa necessita disso, tá? Quando a gente chega aqui e vê essa casa limpinha, né, tudo é gasto. Então, aqueles que puderem, que ninguém é obrigado a nada, mas aqueles que puderem podem dar a sua contribuição. Bem, nós vamos praticamente iniciar os estudos e, ao longo dos passos, a nossa companheira Conceição Veloso vai falar sobre a progressão dos mundos. É o capítulo 3 do Evangelho, segundo o Espiritismo, o item 19, tá? Que diz assim: progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ela estão submetidos pela vontade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o fim das coisas, não é mais que um meio de chegar pela transformação a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ele é um pouco extenso, eu peço a vocês que leiam em casa,
e reflitam bastante sobre os ensinamentos. Aliás, é o que devemos fazer diariamente, né? A leitura do Evangelho é fundamental para o espírita. A leitura diária, claro. Agora vamos levar nossos pensamentos ao grande mestre, dizendo assim: Senhor Jesus, bondoso e amoroso mestre, aqui estamos, Senhor, na nossa casa de amor, reunidos, Senhor, sempre em Teu nome, para que possamos, nesses poucos minutos que aqui estaremos envolvidos e nos sentirmos, acima de tudo, envolvidos por essa espiritualidade amiga que sustenta a nossa querida casa. Que nós possamos, Senhor, sair daqui melhores do que aqui chegamos. Mas que para isso, Senhor, pedimos o Teu apoio, a Tua ajuda, para que possamos estar bastante envolvidos nessas vibrações amorosas que aqui receberemos. Abençoa, Senhor, a todos desta casa, a todos que nos assistem e a todos, Senhor, que fazem esforços diários para que possam prosseguir rumo a Ti. Certos, Senhor, desse Teu apoio, pedimos humildemente a Tua proteção, a Tua permissão em Teu nome, em nome do amor de todos esses espíritos que aqui se encontram, em nome do amor do patrono da nossa casa, o nosso querido e amado altivo, mas, acima de tudo, o amor de Deus, que possamos dar como iniciada a nossa reunião desta manhã. Ajuda-nos, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. O estudo de hoje, que o nosso querido companheiro Ubirajara Frontin fará, é a segunda parte, dando continuidade à segunda parte do Livro dos Médiuns. Nós vamos falar do capítulo 7. Bicorporeidade e transfiguração. Vai do item 114 ao 125. Já perceberam que ele é extenso, né? Então nós vamos ler o 114 para que ele possa ter mais tempo para fazer o estudo dele. Diz assim: estes dois fenômenos, bicorporidade e transfiguração, estes dois fenômenos constituem variedades das manifestações visuais, e por mais maravilhosas que eles possam parecer à primeira vista, facilmente se reconhecerá pela explicação que deles pode ser dada, de que eles não saem da ordem dos fenômenos naturais. Ambos se fundamentam neste princípio de que tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito, depois da morte, aplica-se ao perispírito dos vivos. Sabemos que, durante o sono, o espírito recobra, em parte, sua liberdade. Isto é, que ele se isola do corpo, e é nesse estado que tivemos inúmeras vezes ocasiões de observá-lo. Mas o espírito, esteja o homem morto ou vivo, sempre tem seu envoltório semimaterial que, pelas mesmas causas que já descrevemos, pode adquirir a visibilidade e a tangibilidade. Fatos muito positivos não podem deixar dúvidas alguma a esse respeito. Citaremos apenas alguns exemplos que são de nosso conhecimento pessoal e cuja exatidão podemos garantir. E, consultando suas lembranças, todos poderão recolher outros análogos. Passamos a palavra ao nosso querido amigo, que fará esse estudo. Deus te abençoe. Ok. Bom dia a todos e bom dia a todas.
Desculpe a minha voz, mas eu estou com uma certa rouquidão. De vez em quando eu vou ter que dar uns pigarrinhos para poder ela voltar ao normal. Estar na casa que leva o nome de Altivo Panfiro é uma grande honra. Eu conheci Altivo há muitos e muitos anos atrás. Desculpe. Acho que eu tenho uma companheira. Eu tenho tido uma tosse. Aliás, eu acho que o Rio de Janeiro inteiro está assim, pelo que eu tenho percebido. Está vendo? Agora ela volta já praticamente ao normal. E eu conheci o Altivo há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, né? Lá no Centro Espírita Leon Denis, quando eu trabalhava no SEMA, no Centro Espírita Maria Angélica. E nós, eu e a dirigente, a Vera, íamos sempre ao Leon Denis para que o Altivo nos ensinasse, nos instruísse. Marinheiros de primeira viagem precisava ter uma orientação. E eu nunca vi uma administração, não só física como espiritual, como o Altivo fazia no Leon Denis e no Antônio de Aquino e muitas outras casas espíritas que acabaram, né, sendo adesa, né, ao Leon Denis. Então, se hoje eu estudo o Espiritismo, se hoje eu trabalho com a doutrina espírita, se hoje nós trabalhamos numa casa espírita na Taquara, né, o Centro Espírita Jesus Gonçalves, e quem praticamente fundou o centro foi o Altivo, Dr. Herman, que era um dos espíritos que trabalhava com ele aqui na Terra, esteve lá na nossa casa e disse que a gente iria abrir um centro, né? E esse centro está aberto até hoje, 30 anos já se passaram. Então, é uma longa trajetória e é um respeito que a gente tem por esse ser, por esse espírito, né, muito grande. E a gente vai vendo se multiplicar ao longo do tempo, né, em várias outras instituições que vão se abrindo com o nome dele, com o nome dos seus mentores, quando estava aqui na Terra. Estudar o livro dos médiuns, eu estava falando até para o Newton, né, a primeira vez que eu, em 30 anos, 40 anos fazendo palestra, né, primeira vez que eu vejo uma reunião pública com o livro dos médiuns. Nunca tinha visto, porque o livro dos médiuns é um livro para estudo de pessoas que vão trabalhar com a mediunidade, né? E eu achei isso maravilhoso, a gente ter uma reunião aberta para quem quiser, né, ouvir os ensinamentos desse livro tão importante para todos nós, médiuns, que trabalhamos numa casa espírita. E Kardec abre o livro dizendo exatamente o seguinte, para a gente ter uma noção, né? Que o livro dos médiuns... Desculpe, gente. O livro dos médiuns é o Espiritismo Experimental. Guia dos médiuns e dos evocadores. A gente não pode esquecer que esse livro ele foi lançado há 162 anos atrás. 162 anos atrás. E tudo que aqui tem, como nos outros livros da codificação, ainda é muito recente, ainda é para nós, né? Fala assim, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Ensino especial dos espíritos sobre a teoria em todos os gêneros de manifestações. A gente sabe que a doutrina espírita começou com as manifestações, eram os fenômenos. Foi isso que chamou a atenção de Allan Kardec, por considerar que ali havia algo a mais do que um simples espetáculo, porque tratavam tudo isso como um show, como um espetáculo, as manifestações dos espíritos, né? As mesas girantes, né? E tudo aquilo que acontecia naquela época. E Kardec, né, com a sua inteligência, né, disse assim, não, tem que haver alguma coisa inteligente para que isso aconteça. E foi verificar e havia a ação dos espíritos, ou seja, de nós, desencarnados, que estavam ali atuando naqueles fenômenos. Então, é um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, todos os fenômenos.
os meios de comunicação com o mundo invisível. Como é que a gente vai poder conversar com os espíritos? Que não pela mediunidade. E esse é Livro dos Médiuns. É um guia experimental, é um guia que nos ensina a fazer tudo isso que a gente vem fazendo ao longo dos anos. O desenvolvimento da mediunidade, né? Então, quantas pessoas chegam à casa espírita com uma mediunidade até aflorada e não sabem o que é? E muitas delas acabam se internando em sanatórios, porque pensam que é maluquice, que é loucura das pessoas. Tem casos que são casos psiquiátricos e tem casos que são casos mediúnicos. Então, esses mediúnicos, quem trata é um centro espírita, porque estuda para isso. Os psiquiátricos, quem trata são os médicos psiquiátricos, porque estuda para isso. As dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo, constituindo o segmento do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele tem 4 partes. A primeira parte ele foi direcionada à Gênese. Então, criou-se a Gênese para colher tudo aquilo que a primeira parte do Livro dos Espíritos trazia. A segunda parte é o Livro dos Médiuns, do mundo invisível, dos espíritos. Então, essa segunda parte do Livro dos Espíritos veio a ter o Livro dos Médiuns. A terceira parte, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é as leis morais, que são a nossa conduta moral, né, que faz parte dos ensinos da doutrina espírita e que veio dar no Livro dos Médiuns. E a última parte, o céu e o inferno. A vida futura, né, o nosso comportamento após a morte e por aí vai, né? Então, esses 4 livros que a gente tem saiu de um livro só, que é o livro base para todos nós. É a nossa Bíblia, é o nosso Alcorão, que é o Livro dos Espíritos, né? Então, às vezes as pessoas pensam que é o Evangelho. Não é. É o Livro dos Espíritos. O Evangelho saiu do Livro dos Espíritos, né? Então, todos nós temos que estudar o Livro dos Espíritos. E hoje, cabe ao nosso estudo dessa manhã, né, nas quartas-feiras de manhã, às 10 horas, se estuda o Livro dos Médiuns, aqui na Casa de Altivo, né, e nos cabe no capítulo 7 da bicorporeidade e da transfiguração. Eram 2, entre aspas, fenômenos que tinha, né, mais consistência e constância no passado. Hoje a gente quase não vê isso, é raro, né? Tem um caso de transfiguração, esse eu presenciei quando eu assisti uma palestra do Divaldo Pereira Franco. Ele se transfigurou em Dr. Bezerra de Menezes, que a gente vai estudar um pouquinho aqui sobre isso. Então, isso é muito raro de acontecer, não acontece assim a 3x4 com todo mundo, não. Tem casos específicos. Bicorporeidade, os casos mais famosos, e um dos casos mais famosos se deu com o Eurípides Barçanufo, né? Que estava dando aula e de repente estava em outro lugar. Continua dando aula e está em outro lugar. Isso é até um pouco complicado a gente entender isso, porque nós somos ainda muito ligados à matéria. Então, para que a gente possa entender as coisas que é do espírito, a gente tem uma certa dificuldade. Mas, por isso que o estudo da doutrina dos espíritos é muito importante, né? Então, isso aqui é uma, entre aspas, teoria para a gente ficar sabendo que isso existe, tá? E, com certeza, ainda tem algumas pessoas, alguns médiuns, que ainda se lançam a mão desses fenômenos. Mas isso aí acontecia muito mais no passado. Hoje não tem mais. Começando pela bicorporeidade, né? O que seria isso? O encarnado desliga-se parcialmente do seu corpo físico. Então, vamos imaginar, olha, o Bira está aqui. Então, o espírito vai se deslocar desse corpo, vai sair do corpo. Vocês sabem que quando a gente dorme, o corpo está dormindo, mas o espírito está acordado. Ele sai do corpo físico e vai ligado por um cordão de prata. Quando esse cordão se rompe é porque nós desencarnamos. Mas enquanto tiver o cordão, à noite nós estamos vagando por aí, sabe-se lá Deus onde,
vai depender muito dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos. Nós vamos estar aonde os nossos pensamentos nos levar. Então é muito importante a gente orar bastante quando acorda, principalmente antes de dormir, pedir a espiritualidade que nos leve aos locais onde a gente possa estudar, possa trabalhar, né, fazer alguma coisa de útil. E não ficar, né, desorientado, o espírito desorientado, aí em determinados lugares que ainda são muito arraigados a cada um de nós. Então, o encarnado desliga-se parcialmente do seu corpo físico, o espírito, né, se desliga parcialmente desse corpo físico. E enquanto este permanece adormecido, o corpo, em um local, o espírito se desloca no espaço, tornando-se visível em outra localidade, às vezes muito distante de onde está o seu corpo. Então eu posso estar na minha casa dormindo, ou não, né? Mas geralmente acontece mais quando a gente está adormecido. Eu posso estar dormindo lá, o espírito está lá, mas ele aparecer em outro local que a gente vê, que os videntes veem, né? Então isso acontecia com Eurípides Barçanufo com uma certa frequência, né? Quando ele precisava levar a sua vida dentro das responsabilidades que lhe eram caras, ele tinha que socorrer alguma pessoa em algum lugar, ele continuava dando a aula e ia socorrer essa pessoa em outro local. É complicado a gente entender isso, porque nós somos muito ligados à matéria ainda. Mas isso a gente não pode esquecer. Todo dia que a gente dorme, a gente morre um pouco, a gente ensaia a nossa morte, o nosso desencarne. Porque o espírito não dorme, o espírito sai do corpo e vai, né, trabalhar, vai estudar, vai fazer bobagem ou não, né? Isso vai depender da mente, do pensamento de cada um. Então, bicorporeidade seria essa definição. E aí Kardec traz alguns exemplos daquela época. Isso já tem, né, 162 anos que esse livro foi lançado. Então, e não é tão distante assim, 162 anos, né? Pensando bem. É bem recente, né? Essas coisas que aconteciam, né? Por exemplo, eu tenho 76 anos, 74 anos, então 20 anos a mais, né? Do que é o dobro da minha idade. Então, não é tão... Com certeza, eu não tive 2 reencarnações dentro desse período, né? Porque as reencarnações, elas só acontecem em curto espaço, quando elas são compulsórias ou muito necessárias, que não somos nós que decidimos isso. Mas, no normal, entre aspas, né, na maioria, a gente leva um bom tempo para reencarnar, porque a fila para reencarnar é muito grande. Então, é uma bênção nós estarmos aqui hoje, porque se nós viemos aqui hoje, tem um único e exclusivo propósito, que é a evolução. Eu vim aqui para evoluir, eu vim aqui para progredir, eu vim aqui para aprender, eu não vim aqui para passear. Eu não vim aqui para ser mais bonito, ou mais pobre, ou mais rico, ou mais velho, ou mais novo. Eu vim aqui para aprender, seja em que momento for, em que hora for, e o que for. Mas eu venho aqui porque o espírito necessita, é o espírito. Eu sou uma individualidade e estou personalidade. Então, o espírito que eu sou, na personalidade que estou, necessita desse aprendizado. Tem sede, tem ânsia de saber. Alguns já descobriram isso e se lança isso, outros estão a caminho procurando descobrir. Mas a necessidade de conhecimento que a gente tem que ter é muito grande. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, né? Eu acho que até um videozinho, não sei se vocês já receberam, né? De uma pessoa dando um depoimento, né? Uma pessoa muito pobre, né? De rua, né? E uma pessoa entrevistando ela e o repórter perguntou: se você tivesse que fazer um pedido hoje, o que você pediria? E ele falou: conhecimento. Olha como é que já está, né, imbuído isso, né? Uma pessoa que não tem instrução,
não tem escola e já tem o espírito ali estava falando, tem necessidade do conhecimento. E ele explicou por quê. Se eu tivesse mais conhecimento, talvez eu não estivesse passando pelo que eu estou passando. Né? Então isso passa muito e a gente, nós todos somos testemunhas disso. Todos nós somos testemunhas disso. Então, sempre que for possível, ir em busca desse conhecimento, né? Seja ele qual for, gente. É por isso que se tiver um curso de corte e costura lá na esquina, eu vou lá fazer. Se tiver outro de culinária, eu vou querer fazer. Porque não é só o objeto e o objetivo, é principalmente o convívio. Porque naquele estudo que a gente está fazendo, quando a gente está fazendo o estudo, eu vou entrar em contato com as experiências daqueles que estão comigo. E é através dessas experiências que a gente pode se autoavaliar. Quando você está assistindo uma televisão e vem aquelas notícias, né, maravilhosas, né, que a gente está cansado já de ouvir, né? É por isso que eu nem praticamente ouço mais notícia de TV, né? Eu prefiro pegar um livro e ler. Qual é o sentimento que a gente tem? O que você sente quando você entra na sua casa uma notícia de que um rapaz estuprou uma criança? Hoje mesmo estava se falando isso, né? E que eu já fiquei horrorizado, né? Com menos de 1 ano de idade, não é isso? Uma pessoa e filmava, né? O que você pensa quando você ouve uma notícia dessa? Aquilo que você pensa e o seu comportamento é que vai dizer quem você é. Se você pensa assim, eu estou com muita raiva, minha vontade é matar ele, você ainda está com esse sentimento dentro de você. Você está com esse sentimento de você porque em várias reencarnações, e por isso nós estamos aqui num planeta que é de provas e expiações, eu já matei muita gente. Então eu ainda conservo em mim essa vontade. Mas se eu digo assim, nossa, essa pessoa merece que eu abra o meu evangelho, faça uma leitura para ele e uma prece. Né? Não é para a vítima, não, é para o réu mesmo, para aquele que fez aquela maldade. Quando eu tenho essa atitude, esse comportamento, eu já estou no caminho certo, porque com certeza foi isso que Jesus fez, é isso que Jesus faz. E é isso que Deus quer para a gente. Eu não tenho que condenar e nem criticar ninguém, porque cada um tem a sua história. Ninguém sabe a história dessa pessoa que fez essa maldade. Então tem que procurar saber, né? E se tiver que querer saber, né, para poder até entender um pouco mais dessa situação. Mas a gente tem que acalmar essa raiva que a gente carrega dentro de nós. Porque não quer dizer que eu tenho raiva dele. Quer dizer que eu tenho raiva. Né? Ele foi um objeto para me mostrar que eu ainda sou uma pessoa com raiva. E a gente tem que ter raiva? Seja de quem for, de que forma for? Não. Então a gente tem que trabalhar isso em nós. Então, Kardec traz um dos exemplos, né, um dos casos, que ele diz assim: a mulher de um dos nossos amigos viu repetidas vezes entrar no seu quarto durante a noite, houvesse ou não luz, né, a mulher estava no quarto, viu ou no quarto escuro ou no quarto iluminado entrar, né, no seu quarto, né, uma vendedora de frutas que ela conhecia de vista. Imagina vocês no seu quarto, né, e de repente você vê alguém que você conhece, que você viu na rua, né, entrar no seu quarto. Né? É isso que se chama corporeidade, né? Uma vendedora de frutas que ela conhecia de vista, residente nas cercanias, mas com quem jamais falara. Só via, né? Morava ali perto dela. Ela via aquela pessoa e ela está no seu quarto e de repente ela vê essa pessoa entrar pelo quarto. Né? Grande terror lhe causou essa aparição. Não só porque na época em que se deu,
ela ainda nada conhecia do espiritismo, como também porque se produzia com muita frequência. Então, para essa senhora, isso era uma coisa que estava virando uma coisa normal. Ela está no quarto, provavelmente em outros locais, né, e vê as pessoas entrarem, como se estivessem vivas mesmo, como se a gente estivesse ali participando de algum momento da intimidade dela. Ora, a vendedora de frutas estava perfeitamente viva, a vendedora de frutas, e aquelas horas provavelmente dormia. Então a vendedora de frutas estava na sua casa dormindo, mas o espírito estava no quarto dessa senhora. E geralmente com as mesmas características, porque precisa ser reconhecida como tal. Se ela se apresenta como pode se apresentar, com uma roupagem de outra reencarnação, né, provavelmente a senhora não iria reconhecer que era aquela senhora de frutas, a vendedora de frutas que ela conhecia, né? Ora, a vendedora de frutas estava perfeitamente viva e aquelas horas provavelmente dormia. Assim, enquanto na sua casa seu corpo material repousava, seu espírito com respectivo corpo fluídico ia à casa da senhora em questão. Né? Corpo fluídico é algo que a gente tem que estudar quando a gente estuda bicorporeidade e transfiguração, que é o perispírito, e que a gente não vai se alongar aqui, porque isso daí dá não sei quantas palestras, não sei quantos estudos sobre perispírito, que é importantíssimo. Eu ainda não vi em lugar nenhum, em religião, em ciência, em lugar nenhum, se falar de perispírito só na doutrina espírita. Então é algo que pode-se até se falar com outros nomes, né? Com outras nomenclaturas. Mas perispírito, como se explica para a gente, que é o corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico, e é semimaterial, né? E quando a gente desencarna, o espírito carrega o perispírito, né? Só o corpo físico e o duplo etérico que desaparece, né? Desencarna ou é queimado, ou os bichinhos comem e por aí vai, né? Seu espírito com o respectivo corpo fluídico ia à casa da senhora em questão. Por que motivo? Por que ela ia lá? Para quê? É o que se não se sabe. Isso aqui em 1862 que foi escrito, hein? Diante de tal fato da natureza, um espírita iniciado nessa espécie de fenômenos ter-lhe-ia perguntado. Disso, porém, nenhuma ideia teve a senhora. De todas as vezes, a aparição se eclipsava, sumia, sem que ela soubesse como. Da feita que ela aparecia, ela desaparecia. E a senhora que estava lá vendo esse fenômeno, ela não conseguia entender como aquilo acontecia. E, naquela época, né, pouco se falava, o Livro dos Espíritos é 1857, o Livro do Médiuns é 1862, ou seja, 5 anos depois. Em 5 anos, não daria para todo mundo ter, até hoje, nem ninguém, nem a maioria não tem conhecimento desses fenômenos, né? A gente passa batido por esses fenômenos. Então, naquela época, então, ela nem podia imaginar por que aquilo acontecia. Ela não tinha conhecimento. Olha o conhecimento como é que é importante, né? De todas as vezes, a aparição se eclipsava sem que ela soubesse como, e de todas igualmente, após a desaparição, cuidou de se certificar de que as portas estavam bem fechadas, de modo a não poder ninguém penetrar-lhe no aposento. Então ela levantava, ia lá, via, estava tudo trancado, estava tudo fechado, conforme ela tinha feito antes, e ela não entendia menos ainda. Como que tudo fechado, essa vendedora entra aqui no meu quarto, né? Esta preocupação lhe deu a prova de estar sempre completamente acordada na ocasião e de não haver sido joguete de um sonho, né? Ela estava desperta, ela não estava sonhando que a vendedora de frutas entrou no quarto dela. Aconteceu, ela estava acordada, ela viu
aquilo aconteceu. Mas o que ela viu ali entrar foi o espírito, bicorporeidade. A pessoa está lá na casa dela, dormindo ou não, e então o espírito está em outro local. Aparece em outro local e é visto por algumas pessoas, principalmente pelos médiuns videntes, que seria um outro assunto para se tratar dentro da mediunidade. Tá? Então, isso é a bicorporeidade. Tem muita coisa aqui, outros exemplos de bicorporeidade para a gente estudar, né? Mas a gente tem que falar da transfiguração também. Mas antes, Kardec diz assim, né? Antes de irmos adiante, devemos responder imediatamente a uma questão que não deixará de ser formulada, né? Isso aí é a curiosidade. Isso aqui é pura ciência, né? É a parte científica da doutrina espírita, né? Que a gente estuda os fenômenos. Como pode o corpo viver enquanto está ausente o espírito? Como é que pode o corpo viver? O corpo da senhora estava lá, dormindo, mas o espírito estava aqui. Como é que pode esse corpo viver? Isso tudo faz parte de estudos, né, de aquisição de conhecimento que a doutrina dos espíritos traz para nós, né? Poderíamos dizer que o corpo vive a vida orgânica, que independe do espírito. E a prova é que as plantas vivem e não têm espírito, né? Então eu posso viver a minha vida orgânica independente do espírito, né? O espírito não vive a vida orgânica, quem vive é o corpo, né? Então, quando a gente desencarnar, nós já experimentamos isso e vamos continuar experimentando todas as vezes que a gente desencarnar, nós não vamos precisar mais ter os nossos sentidos, nós não vamos precisar ter mais toda essa máquina que funciona para que meu corpo possa agir da forma que age. Eu preciso disso tudo aqui agora, nesse momento, para poder aprender, para poder, de alguma forma, entrar em contato com todos esses conhecimentos. Porque se eu fosse uma pessoa, né, que não tivesse vida, entre aspas, que fosse vegetativa, a gente não iria conseguir aprender o que a gente precisa aprender. Então, eu preciso de tudo isso para poder crescer. E aí ele diz assim, e a prova é que as plantas vivem e não têm espírito. Mas precisamos acrescentar que durante a vida nunca o espírito se acha separado completamente do corpo. Durante a vida, enquanto nós estamos vivos, tem um cordão que liga o meu corpo, e é muito interessante quando a gente pensa, né, num cordão umbilical, né, quando o cordão umbilical, né, que é cortado, quando é cortado, dá vida àquele ser que está chegando ali. Quando é esse cordão, quando é cortado, a gente desencarna, né? É o cordão do espírito, né? Não da matéria, não da parte orgânica, e sim da parte do espírito. Então, eu sou ligado. Então, quando eu estou dormindo, tem um cordão que está preso ao espírito e preso ao meu corpo, e o espírito se desloca, já deve ter visto até figuras dessa parte, né? O espírito se desloca para o local onde ele tem que se deslocar. Geralmente, esse comando se dá pela mente. Então, se eu estou pensando bobagem, besteira, se eu estou doido para ir para uma farra, se eu estou doido para ir beber, quando eu desencarnar, eu vou beber. Eu vou procurar beber. Eu vou procurar esses locais onde a minha mente me remete a ir, né? E a gente não tem, entre aspas, que lutar com relação a isso e nem se culpar com relação a isso. Muito pelo contrário. Educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Se eu sou como eu sou, é por conta dos hábitos que eu adquiri nas minhas outras reencarnações. E eu só vou substituir esses hábitos adquirindo outros. Então, eu vou substituindo esses hábitos. Então, eu não tenho que me preocupar em arrancar de mim raiva,
porque eu vou ter raiva. O que eu tenho que fazer é cada vez mais trabalhar no bem para que esse sentimento de trabalho no bem expulse essa raiva de mim. Então é isso que a gente vai fazendo. Então às vezes eu conheço pessoas que falam, né? Nossa, mas eu entrego quentinha, eu faço sopa, eu vou na casa espírita todos os dias, não sei o quê, e eu estou sempre com esse sofrimento, com essas coisas e tal, né? Aí eu pergunto para a pessoa, imagina se você não fizesse. Imagina se você não fizesse. Como é que você estaria nesse momento? Porque a gente não tem que ficar preocupado em se desfazer daquilo que de ruim que nós carregamos, porque a gente vai se desfazer. Não adianta, queira você ou não, você vai se desfazer. Nós não fomos criados para ter mágoa, ressentimento, ódio, raiva, ciúmes, inveja. Nós não fomos criados por Deus para isso. Isso é uma criação do homem por conta do livre-arbítrio que, graças a Deus, Deus nos concedeu. Então a escolha é minha. A escolha é minha. Se naquele momento eu fiquei com raiva, né, de você por algum momento, eu tenho que parar para pensar, né, no auge da minha raiva e ver o quanto isso vai ser prejudicial, às vezes nem à pessoa para quem eu direciono essa raiva, mas para mim mesmo. E isso serve como sinal para me dizer assim, olha só, você ainda carrega a raiva com você. Então vamos tratar de alguma forma de procura o seu caminho. Cada um tem que procurar o seu caminho. Ou você vai fazer terapia, você vai para fazer homeopatia, você vem para a casa espírita, vai para evangélico, vai para católica, não importa, para onde seu coração mandar. Aonde você se sentir melhor. Aonde você se sentir bem. Naquele local que você percebe que quando você está ali, uma paz, uma harmonia, um amor está te trazendo, né, aquela vontade muito forte de você poder se modificar, poder se afastar desse ser que nós ainda somos, né? Nós não fomos criados para isso. Então, para os espíritos, isso é muito bom para a gente saber. Os espíritos sabem que nós não vamos virar anjinho, nem santo, da noite para o dia. Eles sabem disso. E nós também sabemos. Para eles, o que importa para cada um de nós é o esforço que eu faço para me tornar anjo e santo. É o esforço. Não importa, porque no final eu vou me tornar uma pessoa de bem. Eu vou me tornar uma pessoa linda, maravilhosa, como Jesus nos ensina. Jesus falou, podeis fazer mais do que eu. Então, se Jesus me fala isso, olha a capacidade que Deus nos deu de poder construir alguma coisa. E não é esse construir externo, não, é a construção interna. É fazer com que a gente desfaça tudo aquilo que a gente já trouxe para as nossas vidas, em determinados momentos, por total ignorância, não tínhamos conhecimento. Se mandava a gente matava, mas sem saber por quê, nem porque matava, mas porque a gente não tinha conhecimento. Mas hoje é impossível alguém dizer que errou e não sabia. Hoje não tem mais desculpa. Hoje você aperta um botãozinho e você entra em contato com o planeta. Com o planeta. Né? Então hoje não tem mais como você dizer, eu errei e não sabia. Dificilmente isso acontece, a não ser que sejam pessoas com problemas mentais seríssimos, né? Mas na regra, né, e essas outras seriam exceções, na regra, ninguém hoje pode mais dizer eu errei, não sabia, porque não sabia, né? Não cabe mais, né, para cada um de nós. Então, ele diz assim, né, para dar continuidade a esse item de Kardec. Da necessidade que se possa experimentar, deixa eu ver onde é que eu parei. Por meio dessa comunicação entre o espírito e o corpo, é que aquele recebe aviso, qualquer que seja a distância que se ache do segundo, da necessidade que este possa experimentar da sua presença,
caso em que ao seu invólucro com a rapidez do relâmpago. Daí resulta que o corpo não pode morrer durante a ausência do espírito, e que não pode acontecer que este, ao regressar, encontre fechada a porta, conforme hão dito alguns romancistas em histórias criadas para recriar. Enquanto esse espírito, por exemplo, eu não vou desencarnar enquanto meu espírito estiver fora do meu corpo. Eu só posso desencarnar quando o espírito estiver no corpo, né? E tem muitas, eu já ouvi até outras correntes, né, espiritualistas, né, contando histórias, né, de desdobramento, né? Então eu faço um desdobramento induzido, né? Eu faço um desdobramento, eu fiz até um curso com o Valdo Vieira, já tem muitos anos, de projeciologia, né? E ele contava essa história, o que agora a gente vê que, pelo que o Kardec fala para a gente, né, que não dá para acontecer, né? Que ele se desdobrava e ia para um local onde tinha vários feiticeiros, com vários, né, panelões, e fazendo, né, o que os feiticeiros fazem lá no espaço deles, no campo dele. E ele desdobrado, o corpo está na cama e o espírito está lá junto, observando os feiticeiros. E que os feiticeiros viram que ele estava ali e começaram a persegui-lo, né? E ele imediatamente voltou para o corpo. Mas mesmo que eles não iriam conseguir alcançar, porque, conforme a doutrina explica para a gente não desencarna dessa forma, fora do corpo, a gente só desencarna no corpo. Eu tive um irmão, né, que morreu com um infarto fulminante dormindo. O espírito estava no corpo, não estava fora do corpo nessa hora. E ele teve um infarto fulminante dormindo, né, e desencarnou. E muitas pessoas falam assim, que morte ótima, queria morrer dessa forma. Não queira, né, porque não é bom, né? Muitas orações foram feitas para ele. Por quê? Quanto mais tempo eu estiver aqui na Terra, o espírito preso ao corpo físico, eu tenho chances de me arrepender do mal que fiz. E quando eu desencarno assim, abruptamente, eu vou ficar perdido. Eu não vou ficar entendendo nada o que está acontecendo. Eu vou ficar procurando, eu vou querer entrar em contato com os meus familiares, eu não vou entender o que está acontecendo. Porque eu fui dormir e, de repente, estou dessa forma, né? Da forma que cada um vai se encontrar, dependendo de cada um, de cada comportamento de cada um. Então, e teve outro caso do meu sogro, que entrou em coma, né? Estava muito doente, entrou em coma, e os médicos não entendiam por que ele não desencarnava. E aí eu já tinha esse contato com o nosso querido Altivo, meu amado amigo e irmão, que eu devo muita coisa para ele, né? Eu já entendia, ele me explicava muitas coisas, né? O Altivo era impressionante. Eu chegava lá no Leon Denis, ele pegava a minha mão e me levava para vários lugares, eu não entendia nada porque que ele fazia aquilo, né? Então ele me levava para trabalhar na sala de cura com o Dr. Herman, ele me levava para as mesas de desobsessão, ele me levava... Então ele ficava assim, de mão dada comigo, me arrastando. E eu não sabia nada de espiritismo, nada, absolutamente nada. Sabia nada daquilo que acontecia. E ele coisa... Eu só vim entender isso muito tempo depois, quando o Dr. Herman disse que eu ia abrir uma casa espírita. Então eu precisava aprender para poder abrir, né? Olha a capacidade, né, dessa pessoa, da mediunidade dessa pessoa e da ajuda dos espíritos, né? Que eu acredito piamente, né? Eu tenho uma fé impressionante com relação a isso. Por mais que queira me demover disso, nem família consegue. Né? Nem família consegue. Então é algo, quando meus filhos eram pequenos, reclamavam bastante porque eu ia muito para a casa espírita. Eu trabalhei muito no SEMA, depois com o Leon Denis, depois a gente abriu a casa nossa há 30 anos.
E eu ia todos os dias. Eu fiquei fanático mesmo. Por que fanático? Por conta da minha mediunidade. Eu não entendia o que acontecia comigo, não tinha como explicar aquilo que acontece quando uma pessoa está com uma mediunidade aflorada e desequilibrada. Então eu não tinha como, ou era suicídio, ou era internar no manicômio, ou era tomar um outro caminho radical. E graças a Deus eu encontrei pessoas do meu caminho que me apontaram esse caminho para eu passar e entender que o que acontecia comigo era nada mais, nada menos do que fruto de falta de entendimento e de estudo da doutrina espírita. E aí eu me internei na casa espírita, né? O Paulo, né, lá do Leon Denis, que falava que ele estava internado na casa espírita, né? Então é algo que eu fiz isso, né? E as coisas foram clareando na minha cabeça, foram melhorando, eu fui entendendo, né? Até que a gente hoje trabalha, né, incansavelmente, e eu não digo não. Então meus filhos reclamavam muito porque eu dava mais, entre aspas, atenção à casa espírita, mas era por conta da minha necessidade. Eu sabia que se eu não fizesse aquilo, eu não poderia nem atender a eles, né? E aí um dia eles falaram, eu falei para eles assim, tá bom, eu vou ficar esse fim de semana em casa, vamos armar aí alguma coisa para fazer. Porque eu ia todo fim de semana, eu trabalhava o domingo inteiro lá com o altivo, com o doutor Erma de manhã e de tarde com os assistidos de rua. Naquela época era ali na Malé, no Antônio de Aquino, né? Então eu vou passar esse fim de semana em casa, e morrendo de vontade de ir, né? Mas fiquei em casa. Você viu eles? Nem eu. Foi sair com um amigo, foi sair com a namorada, foi não sei o que lá. Quer dizer, nunca mais eu deixei. O tempo passou, né? Eu comecei a ficar bem equilibrado, graças a Deus, por conta da mediunidade, né? Uma mediunidade mais equilibrada, que eu entendia por causa do estudo. E aí os amigos dos meus filhos, já grandes, né? Quando tinha problema, o que os meus filhos faziam? Liga para o meu pai, liga para o meu pai. E depois eu sentei com eles e falei isso, olha, seu pai teve que fazer isso. Hoje estão os três maravilhosos. Meu filho de 46 anos já tem 2 filhos, já com 14 anos o filho dele, né? A minha filha mora em Portugal com 2 filhos também, e o outro mora aqui no Rio com 42 anos também, são gêmeos, né? Casado, mas sem filho, né? Então eu falei para ele, olha, eu tinha que fazer isso, porque se eu não fizesse isso, hoje eu não estaria com vocês. Então, se hoje eu posso ajudar vocês e os filhos e os amigos de vocês e os seus filhos, é porque a doutrina dos espíritos me ensinou isso. Então, por isso que eu preciso, né? Então, eles entenderam perfeitamente. Hoje a gente tem uma vida social um pouco mais intensa do que tinha. Tanto é que eu fiquei 2 meses agora em Portugal com a minha filha lá, com os netos, sem pensar em doutrina espírita. É possível? Não, já fiz palestra em Portugal, né? Quando souberam que eu estava lá, né? Aliás, já fiz nos Estados Unidos 20 anos, na Suíça, no Canadá, tanto lugar que eu já fui por conta disso aqui. E eu sempre falo, isso não significa nada para ninguém, significa para mim, porque eu não sei o que vocês estão pensando. Agora eu sei o que eu tenho que pensar para poder falar. Então o maior beneficiário aqui hoje sou eu. Sou eu, sem sombra de dúvida. Por isso que eu nunca digo não. Ah, você pode fazer uma palestra, como já fiz, no pé de uma comunidade com prostitutas e alcoólatras? Posso, já fui, já fiz. Né? Você pode fazer uma palestra numa igreja católica? Já fiz. Num centro de umbanda? Já fiz. Por quê? É para mim isso, gente. É para mim, não é para vocês. Para vocês será se vocês quiserem, não se eu quiser. Agora, para mim tem que ser, né?
Então ele termina assim: daí resulta que o corpo não pode morrer durante a ausência do espírito, e que não pode acontecer que este, ao regressar, encontre a porta fechada, conforme hão dito alguns romancistas, né, em histórias essas histórias de livros de romance, né, de espíritos, né? E aí a gente vai, né, para até 10 para as 11, então tem menos tempo ainda. 5 minutos para transfiguração. Transfiguração, ação de alterar radicalmente o aspecto, a forma e etc. Aceitação na maneira de pensar, agir, de sentir. Como eu falei para vocês no começo, né, eu já assisti a algumas palestras do Altivo, inclusive também fiquei uma semana lá na Mansão do Caminho com ele, né, e quando ele fez, né, uma palestra e no final o Dr. Bezerra veio, todo mundo viu o Dr. Bezerra, ele se transfigurou totalmente no Dr. Bezerra ali, né? Sheila vem com o éter para limpar todo o ambiente, né? Para dar um banho ali, e a gente viu, eu vi, e todos viram o Dr. Bezerra de Menezes ali falando, né? Ele se transfigurou totalmente no Dr. Bezerra. E de transfiguração, né, o que ele diz aqui? Santo Afonso de Lingort foi canonizado antes do tempo prescrito, por se haver mostrado simultaneamente em 2 sítios, 2 lugares diversos, o que passou por milagre. Naquela época, acontecer isso, a pessoa era feiticeira, então ia para a fogueira, né? Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália, olha que interessante esse, quando seu pai, em Lisboa, ia ser supliciado, sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Olha que coisa incrível. Estava no lugar, foi para o outro e ainda provou que o pai era inocente. Comprovou-se que naquele instante, Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Praga. Santo Antônio estava pregando na Itália, em Praga, e de Pádua, né, em Pádua, e se deslocou né, da transfiguração e foi até onde o pai estava, em outro local, e ainda provou a inocência do pai. Muita coisa a gente ainda poderia conversar sobre isso, o tempo é curto, e seria muito bom se houvesse grupos de estudo para estudar isso com mais profundidade. Mesmo que seja fenômenos raros de acontecer hoje em dia. Mas a gente tem que saber que isso é possível. E provar que isso é possível, para quando outras pessoas falarem com a gente, ou a gente falar com outras pessoas, isso não seja levado em tom de brincadeira, né? Que seja algo que a gente possa acreditar. Que possamos todos nós, unidos nesse pensamento maior, que é o pensamento em Deus, em Jesus, trazer as nossas energias para aqueles espaços e locais onde mais precisa, que são os espaços onde os homens ainda envolvidos nas suas questões pessoais e materiais não estão ainda conscientes da presença de Deus. Mas nós sim, se aqui já chegamos, se nós já chegamos, estamos numa quarta-feira, 10 horas da manhã, dentro de uma casa espírita, estudando doutrina espírita, isso tem um motivo de ser. Valorize isso, porque a energia que a gente precisa é daquela energia que é de dentro para fora, e não de fora para dentro. A gente não traz energia lá de fora para dentro da nossa casa espírita. A gente pega essa energia de dentro da casa espírita e leva para fora. E cada um de nós é o mensageiro dessas lições e desses ensinamentos que esses bondosos espíritos trazem para nós. Obrigado a todos, obrigado ao Altivo por permitir que eu esteja na sua casa e que paz e luz para todos nós. Obrigado. Falar da nossa emoção de ouvir falar do Altivo é muito forte, tá?
Mais um filho do altivo que está encarnado aí. Isso nos alegra muito. Transfiguração, tá vendo? Transfiguração. Mas eu não vejo Bira há muitos anos, tá? Mas ele me reconheceu, ou seja, eu quase não mudei, né? Um exemplo vivo está aí. O que eu falei lá no início é justamente isso. O estudo nos esclarece, a vinda à casa espírita nos dá a oportunidade de trabalho no bem. O Bira é um exemplo vivo, tá, disso. Bira, obrigado pela tua presença, tá? Pelo teu estudo, pela tua dedicação. Não faz isso não, hein? Bem, nós vamos passar a segunda parte do nosso trabalho. A hora dos passes, vamos pedir a gentileza dos médios se posicionarem para que nós possamos iniciar. Senhor Jesus, dando o início aos nossos passos, Senhor, queremos muito te agradecer pelo apoio que nos dás constantemente. Que durante, Senhor, os passes, esses benfeitores espirituais possam envolver a cada um de nós, trazendo, Senhor, através das vibrações desse médium, dos passes que os médios irão dar, energias novas para cada um que aqui se encontra. Ajuda-nos, Senhor, neste momento e que possamos iniciar o nosso passe. Graças a Deus, Senhor. Meus irmãos, então, a lei de Deus é a lei de progresso. E o progresso acontece em todo o universo. No nosso mundo também acontece o progresso. Toda a natureza está progredindo. Juntamente, está progredindo os vegetais, os animais e o homem. O homem progride moral e intelectualmente. E assim, à medida que o homem vai progredindo, ele vai promovendo o progresso do globo em que ele está habitando, do mundo em que ele habita, material, e ele vai ajudando no progresso físico do mundo. Então, o nosso mundo, planeta Terra, já esteve em condições inferiores, ele já foi um mundo primitivo. E o homem foi trabalhando, progredindo. O homem também ainda era bruto, nas suas condições, intelectualmente não tinha quase desenvolvimento, mas ele foi progredindo, até que chegou ao mundo de provas e expiações. E o nosso mundo de provas e expiações já progrediu, tanto materialmente como intelectualmente. E nós temos que fazer o nosso progresso moral. E temos que nos esforçar para isso, porque o nosso mundo, ele já chegou a um grau
de progresso material, que ele está se transformando em mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E quem vai fazer isso, essa transformação, somos nós, com o nosso esforço, com o nosso progresso moral. O que está faltando para nós é a moral, porque a inteligência já está muito desenvolvida, mas nós estamos precisando desenvolver a moral. Então, nós nos esforçando, cada um de nós nos esforçando, vamos ajudar o nosso mundo a chegar a mundo de regeneração. E o mundo de regeneração é um mundo que está em transição entre o planeta de expiação e o mundo feliz. Então, o mundo de regeneração também vai progredir, vai chegar ao mundo feliz, e os espíritos que chegarem ao mundo feliz vão progredir e chegar à condição de espírito puro, que é a nossa destinação. Que Deus nos abençoe. Companheiro, nós vamos ler uma mensagem que foi tirada aqui em nossa casa no dia 7 desse mês, na semana passada. Diz assim: Paz, meus amados, paz. Venho em meio a poucas palavras encorajar vocês. Que todos peçam ao Pai misericórdia e compaixão pela terra, por todos os irmãos encarnados e desencarnados. O orbe, nesse momento, sofre com os homens que deturpam tudo a todo instante e a humanidade inteira se apavora. Já dissemos, estamos com vocês, estamos firmes, trabalhando para o Cristo. Atentos e vigilantes, saberemos como agir em cada situação. Muitos de vocês sofrem desnecessariamente por ainda não saberem lidar com as próprias dores e, por isso, precisam primeiramente serem ajudados para então poderem ajudar aos outros. Já dissemos, quem de nós está livre das dores? Quem de nós foi vencedor? Não é uma competição para terminarmos vencedores. Não, não é. São dores que trazem na alma, não é de hoje ou de ontem, mas de milênios, de anos atrás. Por isso, não julgamos vocês, também sofremos ainda. Estamos no orbe próximo a vocês para ajudar, para direcionar cada um de vocês no caminho que deverão percorrer sem esmorecer. Lembrem-se, estamos aqui para juntos caminharmos com Jesus e Kardec. Paz, um guia trabalhador do Cristo. E assim, querido amigo Jesus, embalados, Senhor, nessas orientações da espiritualidade e do estudo, queremos muito te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesta casa, esta casa de amor que nos acolhe, nos abriga e nos dá oportunidades para que possamos desenvolver esclarecimentos acerca de nós mesmos. Reúne em nós, Senhor, sempre o melhor. Busca em nós, Senhor, sempre o melhor e releva as nossas dificuldades e fraquezas. Como sempre pedimos, Senhor, abençoa todos nós que aqui nos encontramos e aqueles que nos assistem à distância. Envolva, Senhor, a todos que dirigem esta casa, encarnados e desencarnados, e aos seus trabalhadores. Que possamos levar daqui essa vibração, que alcançamos essa paz, essa harmonia, e que possamos transmiti-la a todos aqueles que mantivermos contato. Gratos sempre seremos, Senhor, e que seja em Teu nome, em nome do Teu amor, em nome do amor maior, o amor do Pai, que possamos dar como encerrada esse nosso estudo desta quarta-feira. Que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus, Senhor.